nós temos absoluta certeza de que, após essas sanções, o Alexandre vai dobrar a aposta. Não só nós temos certeza, como nós estamos contando com isso. A dúvida é se as instituições que dão suporte ao Alexandre vão estar dispostas a comprar esse barulho. Olavo Edu Carvalho, melhor canal de corte do YouTube. Opa, eu sei que você não aguenta mais ouvir, eu pedi para você fazer o triplo C, curtir, comentar e compartilhar, mas eu peço porque 4 entre cada 10 pessoas sequer estão inscritas no canal e a maioria não ativa as notificações e nem curte o vídeo e isso prejudica o nosso algoritmo. Então ajuda a gente aí. Obrigadão. Trump, tudo é possível, né? A gente já viu, né? No governo do Trump tudo é possível. É possível que haja uma sanção? É possível. Mas o que existe hoje dentro da Casa Branca é uma análise de que uma sanção contra Alexandre de Moraes seria, em primeiro lugar, contra o seu próprio interesse, vamos dizer assim, de angariar votos para a extrema-direita ou para o bolsonarismo, e 2, aos interesses americanos. Só para completar aqui, Fabiano, tem 3 eleições que os americanos estão absolutamente de olho na América Latina entre esse ano e o ano que vem. Chile, agora em 2025, e no ano que vem, Colômbia e Brasil. 3 países com governos progressistas. Se nesses 3 países houver uma inversão, né? Se a direita ganha no Chile, no Brasil e na Colômbia, olha só o mapa da América do Sul. Chile, Colômbia, Brasil, Argentina, Paraguai, Equador, Peru. Ou seja, nós estamos falando, obviamente, de uma situação muito cômoda para Donald Trump na América do Sul a partir de 2026, se isso tudo acontecer. Gente, o chat é muito bom. As pessoas fazem aqui piadas que eu não vou fazer, senão eu vou ser cancelada. Mas o Garcia fala assim, o Xandão tá morrendo de medo. Ô, Thaís, você é especialista no Alexandre de Moraes. Ela que é a autora do podcast. Eu adoro, o José tá rindo aí. Mas é verdade, a Thaís sabe tudo. Alexandre de Moraes? Pegou mal isso aí, hein? Tá morrendo de medo. Você lembra que quando foi perguntado a ele, ele falou o Brasil deixou de ser colônia lá atrás, né? Foi quando ele falou sobre isso, falou sobre a soberania e tudo mais. Como é que isso deve chegar, Alexandre de Moraes, né? Isso impacta ou não? É algo grave, né? O Jamil fala aí, é algo grave. A gente tá pensando o governo americano se mobilizar dessa maneira pra trazer uma sanção aqui ao Brasil. Como é que você analisa? É claro que na intimidade dele não tem nenhum acesso, né? Então não dá pra saber se sente ao deitar na cama e pôr a cabeça no travesseiro. Mas conversando sempre com quem o conhece bem há muito tempo e observando o dele ao longo de todos esses anos, toda vez que ele é atacado, ele cresce. Ele se sente mais forte e encorajado para contra-atacar. Esse é o modo que ele enfrentou o bolsonarismo durante todos esses anos. E o outro instrumento de defesa, o instinto de defesa dele é sempre buscar apoio na colegialidade, ou seja, institucionalizar o papel dele e não trazer para o pessoal, ou seja, pedir respaldo dos pares dele no Supremo Tribunal Federal, falando, bom, sou eu, porque eu sou esse símbolo para o bolsonarismo, mas poderiam ser qualquer um de vocês, e os outros ministros também já foram e são muito ameaçados e sabem do que ele está falando. Então ele sempre obtém esse respaldo, até mesmo daqueles indicados pelo Bolsonaro, que estão agora ministros do Supremo Tribunal. Não tem respaldo bem pelos indicados pelo Bolsonaro, não. Nem pelo Fux. Tribunal Federal e sabem o tipo de pressão e chantagem e ameaça que se tem naquela cadeira. Então, objetivamente, falando no que dá pra gente falar, não subjetivamente, de como ele lida com esse tipo de situação, eu acho que politicamente ele se sente fortalecido, ele vai pra cima, ele não é de recuar. Vamos lá, Josias, como é que você analisa essa reportagem aí do Jamil falando sobre essas manobras do governo Trump e esse objetivo, inclusive, né? Se isso não se concretiza, de alguma maneira isso traz esse ruído aqui pro Brasil, no momento em que o judiciário é questionado, inclusive, pelo Congresso. Ô, Josias, em privado, o Alexandre de Moraes quanto tempo? Aos risos, essas ameaças que tá bem, rapaz. Sobretudo depois que o Eduardo Bolsonaro careca se autoexilou. Tá na moda o negócio de careca. Né? Como disse a Thaís, o Alexandre de Moraes ele tem um modo de agir. Né? Quando ele é desafiado, ele dobra a aposta. E há 3 meses, saiu de um órgão do Departamento de Estado americano uma nota dizendo que empresas sediadas no Brasil não podiam ser multadas, que isso é incompatível com os valores democráticos. E naquela ocasião havia sanções do Alexandre de Moraes, depois ratificadas pelo plenário do Supremo, contra o X, contra o Rumble. E não houve menção direta ao Brasil, mas ficou entendido que estavam se referindo ao Brasil. E aí o José está meio gaga. Não é que não houve menção direta ao Brasil. A embaixada dos Estados Unidos no Brasil republicou o negócio. Mas segue. Essa nota dizia que a soberania, que o respeito à soberania é uma via de mão dupla. E o Alexandre de Moraes deu de ombros para isso, falou lá numa sessão do Supremo que deixamos de ser colônia em 7 de setembro de 1822. Deixaram de ser colônia, mas foram os Estados Unidos que bancaram toda a censura do fez alusões à ONU e aos princípios que regem a ONU, e falou, olha, a luta contra o fascismo, contra o nazismo, contra o imperialismo, todos esses ismos... jornalismo... Isso, seja fora ou dentro das redes sociais, é também uma defesa que se faz da democracia e uma consagração dos direitos humanos. Então ele já disse o que pensa. Nesse dia, inclusive, ele foi ecoado na mesma sessão pelo ministro Luiz Roberto Barroso, que disse lá que não vai prevalecer essa retórica das pessoas que tentaram dar um golpe de Estado no Brasil.
que no Supremo não vai prevalecer. Aí nessa semana nós estávamos entrevistando o ex-presidente Bolsonaro e eu perguntei a ele o que ele espera. Porque criou-se uma... Não, essa entrevista com o Bolsonaro eu já comentei. O grande erro dessa análise desses caras do UOL, lembrem-se, é o UOL, e é o erro de muitas pessoas, é achar que nós temos alguma expectativa, guardem isso para o futuro. Nós não temos nenhuma expectativa de que, após as sanções, o Alexandre de Moraes retroaja ou retroceda nem 1 milímetro. Pelo contrário, nós temos, isso falo por mim, e eu tenho certeza de que o sentimento aqui nos Estados Unidos é o mesmo. Nós temos absoluta certeza de que, após essas sanções, o Alexandre vai dobrar a aposta. Não só nós temos certeza, como nós estamos contando com isso. A dúvida, e aí é uma dúvida interessante, é se as instituições que dão suporte ao Alexandre vão estar dispostas a comprar esse barulho. Fala, amigos do canal! Tá gostando desse vídeo? Então não esqueça de deixar o like, comente quanto quiser e compartilhe com seus amigos e inimigos por um Brasil melhor e mais justo. Inscreva-se no canal e nos ajude a chegar a 1 milhão de inscritos. Não saia daí que o melhor desse vídeo ainda está por vir. Porque, veja, o Josias e a outra menina, Thaís, a que não tem acesso à intimidade do Alexandre de Moraes, eles acertam quando eles, e eu acho que o Jamil também, eles acertam quando eles dizem que até agora a maior parte da corte, e não só a corte, o governo federal, pessoas no governo federal, o Paulo Gonet, pessoas na Polícia Federal, pessoas dentro do jornalismo, pessoas dentro da Câmara dos Deputados, senadores, têm dado suporte ao Alexandre. É verdade. Mas esse suporte vem quase a custo zero, porque não há nenhuma consequência caso, digamos, o Gilmar Mendes continue apoiando o Alexandre de Moraes. Não há nenhuma consequência caso Dias Toffoli continue apoiando o Alexandre de Moraes. Agora, será que eles vão continuar apoiando depois que virem que o nome deles ou o nome das esposas deles ou da filha, dos escritórios de advocacia que agem e são a grande fonte de receita deles, estão na mira de serem sancionados? Será que vão continuar dando suporte ao Alexandre? Isso a gente não tem certeza. Será que o Davi Alcolumbre vai continuar segurando os pedidos de impeachment do Alexandre se ele e as empresas relacionadas a ele puderem sofrer sanções financeiras? Eu acho que não. Eu acho que o Gilmar, por exemplo, não ia gostar de ver o escritório do Sérgio Bermudes, lá, Guiomar, tendo todas as contas congeladas, um dos maiores escritórios de direito civil no Brasil, sendo completamente destruído por sanções financeiras e se tornando tóxico. Eu acho. Mas, se quiser, eu não vou dizer que não me trará uma satisfação pessoal ver todos os escritórios de todos esses ministros e todas as suas contas pessoais implodindo. Às vezes, eu pareço um pouco o Coringa no Batman The Dark Knight. Eu gosto de duas coisas que são muito baratas, gasolina e dinamite. Então, não me importo de simplesmente ver o mundo queimar um pouquinho de vez em quando com vocês dentro. Então, entendam. O UOL está dizendo, botou a vovó no telhado, né? O UOL falou, olha, parece que a vovó foi no telhado. Daqui a pouco vocês vão descobrir se a vovó vai morrer ou não. E eu digo para vocês que eu vou falar muito pouco a partir de agora sobre esse processo de sanção. Eu acho que tem muito pouco a ser dito até agora. Não estranhem um eventual silêncio meu a respeito desses assuntos, mas eu acho que agora está no momento da gente aguardar as cenas dos próximos capítulos. Se você, como eu, está dormindo mais tranquilo agora que o Trump voltou à presidência, ótimo. Mas e o Brasil? Nosso país
continua no buraco. A volta do Trump nos dá esperança, mas as coisas não vão se resolver sozinhas. Vai ser preciso muito trabalho, meu e seu. E não adianta xingar muito nas redes sociais achando que isso resolve alguma coisa. Não tem salvador da pátria, não tem um político que vai resolver por você. A responsabilidade é sua. Eu larguei tudo para me dedicar a isso. E você? Como você pode ajudar sem abandonar as suas obrigações? Simples. Apoie quem está na linha de frente. Sem isso, esse trabalho simplesmente não continua. Acesse www.paulofigueiredoshow.com/apoie e com a partir de $5 por mês, garanta que isso siga em frente. Se puder ir além, torne-se meu patrono Gold e participe do meu grupo privado e ajude a definir as minhas próximas pautas. A diferença entre vencer e perder está na ação. Durma tranquilo, sabendo que você fez a sua parte. Faça o tal do triplo C. Curta, comenta, porque a integração do chat ajuda muito, e compartilhe. Você pode fazer essas 3 coisas que ajudam o algoritmo a aparecer. Mas eu não estou brincando não, pessoal. Dá uma paradinha agora de 1 segundo e clica no joinha, porque às vezes a pessoa já está acostumada a ouvir isso. Não, é importante que você faça isso, porque se você não fizer, inclusive atrapalha o vídeo. Parece que o vídeo é menos relevante.